Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, povo amado de Deus, começando mais um programa Minha Fé. Hoje, dia 20 de junho. Bom dia a você que acordou cedo para estar aqui com a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia, Elias. Bom dia, Rafaela. Bom dia, família Minha Fé. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Elias. Bom dia, Júnior Moreno. Bom dia, família Minha Fé. A voz dele tá animado. Veio de vigília. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Júnior. Bom dia, irmã Rafaela, Gabriel, bom dia para você, Elias, uma terça-feira abençoada. Júnior, o inverno começou com chuva. Bastante chuva, aqui tá um friozinho danado, não choveu nessa madrugada agora não? Eu vou olhar daqui a pouquinho as imagens aqui, se a gente teve em Salvador chuvas, né, a gente consegue ver aí pelo asfalto molhado, mas o friozinho, nossa senhora. Muito vento na Cidade Santa. Eu imagino. Muito vento. Eu imagino. Muito frio. Fez calor? Fez calor, Gabriel, hoje, essa noite? O frio hoje superou, viu? Glória a Deus. Tava perto ali da fogueira do altar de São Rafael. Amém. O fogo do altar que sai daquele altar aqueceu vocês. Glória a Deus. Eu creio. Amém. Vamos com as nossas orações, entregando tudo, entregando esse dia de hoje, essa terça-feira. Quero entregar também todos aqueles que vão viajar essa semana, né? Todos os dias vamos entregar, porque a gente sabe que é uma semana, né, que você precisa estar vigilante. Você precisa rezar mais, porque o mal ele está na espreita. E muitas vezes pega ali na saída, né? Sai em férias, tem férias da escola, às vezes pega um recesso e viaja para o interior, para a família e tudo, e acaba se aborrecendo. Então, né, uma pista molhada, e por isso é preciso estar vigilante. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos espalhados pelos ares, para fazer perder as almas. Amém. Vamos com nossa mãe. Entregue tudo debaixo da proteção da Virgem Maria. Você que tem reuniões hoje, você que tem viagens ainda hoje para fazer, entrega tudo debaixo da mãe de Deus. Amém.
Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Bom dia, irmãos. Nossa Senhora nos guarde e abençoe. Estou sempre pedindo orações. Hoje venho pedir pela fala do meu filho de 2 anos. Estamos investigando o autismo, mas peço para que São Miguel e Nossa Senhora nos dê a graça dele poder falar um dia. Peço que orem por nós. Amém. Que Nossa Senhora abençoe nosso dia. Amém. Entregar seu filho, entregar cada situação. E não fique apreensiva, não. Às vezes a gente quer do nosso jeito, quer na nossa hora. Eu tinha um primo, ele não era autista não, ele só veio falar depois de 4, 5 anos. Pode ficar em paz, fique com seu coração em paz. Amém. Bom dia, Rafaela, Gabriel e Tobias. Se for possível, divulgue este contato, o novo da caravana de Lícia de Paripe. É o 99907-7779. Aí o pessoal de Paripe, ó, que quer ir com Lícia. Lícia, caravana do dia 1º. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. E ontem, meus irmãos, foi uma bênção, né? Você que participou conosco do momento de oração à noite, da Santa Missa. Que liturgia. Foi um presente para nós. E a gente vai percebendo cada vez mais que existe um só caminho, que é o caminho do amor. Que é o caminho do amor. Não importa se você esteja passando tribulações, não importa se você está passando por dificuldades. Amém. Não existe, ninguém está liberado. Todo mundo deve dar uma resposta, mas uma resposta de amor diante das situações. Porque é assim que o Senhor espera de nós. Porque é assim que o Senhor espera de cada cristão. Então, se você é cristão, se você é católico, está passando por perseguições no trabalho, está desempregado, está enfrentando alguma doença, alguma enfermidade, passando por tratamentos difíceis, ou até em casa, aborrecimentos com o marido, e talvez você esteja dizendo assim, está muito difícil. Eu quero dizer para você, eu dizia para um dos nossos irmãos aqui de comunidade, difícil é entrar no céu. Isso não é difícil, porque no céu a gente não entra de qualquer jeito. A gente precisa fazer a vontade de Deus, ainda que doendo, ainda que sangrando, ainda que entre lágrimas. Faça, meu irmão, independente. Não olhe para os seus sentimentos, não. Sentimentos quase sempre atrapalham a gente. Quase sempre, Gabriel. Então, em toda situação, a pior que seja a tribulação, ame sempre. Nosso pai dava exemplo de um dos testemunhos aqui da nossa comunidade, que ele vinha e muitas vezes chegava bêbado em casa e ela estava lá de joelhos esperando, rezando, entregando a Nossa Senhora. Não era de falar, estava ali sempre. E venceu em nome de Jesus. Estão aqui 2 sentinelas, né, de oração. Então não desista também, não. Amém, Rafaela. E ontem, quando o pai pregava, ficava assim no meu coração. Como o sofrimento nos torna livres, simples e humildes. Lembre sempre, o sofrimento, ele gera o amor. Não sei o que é que você está passando, você que está escutando e vivendo esse programa Minha Fé de hoje, dia 20 de junho. Mas, ponha Deus, ponha Jesus e ponha a Virgem Maria nesse sofrimento hoje. Hoje a palavra que o Senhor tem para você é essa. Ponha Deus nesse sofrimento. E eu creio, minha irmã e meu irmão, que você quem está aí nos escutando, eu creio que você ponhando Deus, ponhando a Virgem Maria nesse sofrimento, você vai vencer. Você já venceu, você já é mais que o vencedor. Ponha Deus nessa angústia, nesse filho que está com depressão. Domingo, Rafaela, uma mãe entregou um pedido de oração. E eu não costumo ler muito na hora que eu pego o pedido de oração. Eu vou para a capela e lá, né, eu exponho para Jesus e leio cada um deles diante de Jesus. Mas assim, quando ela me entregou, eu comecei a ler o testemunho, ler o pedido de oração, e a filha tinha tentado o suicídio sábado passado.
E aí eu entreguei ela à Virgem Maria. O meu coração estremeceu. Entreguei ela à Virgem Maria e eu falei: mãe, essa menina é tua. E eu creio ali que a Virgem Maria está tomando conta. Ela deve estar nos escutando. Tome posse, filha, que a sua libertação já está a caminho, mas também é preciso você se ajudar. Ponha Jesus nesse sofrimento. Amém. E não é difícil não, meu irmão. Minha irmã, basta que você queira. Amém. Tome uma decisão hoje. Como eu partilhava com uma jovem ontem. Nós precisamos ser diferentes. Nós não podemos reagir como o mundo reage. O mundo acaba com tudo. Diante da tribulação, as pessoas do mundo se fecham. As pessoas acabam destruindo tudo. Nós não. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Então, Jesus, ele espera de nós uma resposta diferente. Né? Nós escutávamos, né, não uma palestra, mas assim, um pequeno trecho de uma entrevista do bispo, né? Adair, do bispo Adair. Siga esse bispo, viu, gente? Amém. Siga um bispo assim, muito ungido de Deus. E ele falando, né, dessa nova ordem que está aí desconstruindo tudo que Deus construiu, da imagem do homem, da imagem da mulher. E como a igreja está retornando aos inícios, né? Como a igreja está retornando a esse fervor inicial por meio das novas comunidades, que está reacendendo essa vontade de rezar, né? De se sacrificar pelo Senhor. Então, busque cada dia. Lute contra isso. Nós precisamos dar testemunho. Olha como eles se amam. Antes, quando viam os cristãos, era assim. Olha como eles se amam. Estavam ali sendo mortos, né? Jogavam no Coliseu. E de todas as formas, das mais cruéis possíveis. E eles lá alegres, cantando, exultando o nome do Senhor. Então, não permita essa situação roubar a tua paz. Não permita essa situação roubar a tua alegria. É possível sim. Passar pelo meio do fogo. Passar pelo meio do fogo, mas em paz. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos do programa Minha Fé. Passando para falar da live de ontem à noite. Meu Deus, parecia que o padre já soubesse o que eu passei na noite de sábado para domingo. Meu futuro esposo saiu para uma festa às 11 da noite, chegou às 8 da manhã. Como foi difícil me calar. Mas peço ao Espírito Santo a graça de me calar quando eu quero falar. Oro pela conversão dele todos os dias e peço orações por ele. Está recebendo convite dos amigos para as festas e bebedeiras e assim dando brecha ao encardido. Mas vou vencer porque Deus é maior. Amém, minha irmã Valdineia. Glória a Deus. Que persevere nessa sua busca. Amém. É isso mesmo, às vezes a gente estraga. O nosso falar muitas vezes estraga. É preciso deixar que Deus fale. Amém. Eu fiz essa experiência esses dias. E o colérico, ele tende a querer resolver tudo, querer brigar e que acha que... Eu sou colérica. E eu digo para vocês, fiz uma experiência com silêncio que foi maravilhosa. Amém. E Deus falou por meio do silêncio. Eu creio. Porque Deus fala. Agora você precisa deixar. Amém. Eu quero lembrar também você que está organizando a sua caravana para a Cidade Santa. No dia 1º, a nossa grande vigília. A vigília não de retorno, porque nós já fizemos a vigília em março, mas assim, com cheirinho de saudade. Eu creio, amém. A grande dia mais do que especial, na véspera da festa de São Pedro e São Paulo. Organize a sua caravana, né, para estar aqui com a gente. Também quero lembrar você da viagem de Aparecida. É você que nunca foi, ou até mesmo você que já foi, sempre é bom estar aos pés da mãe. Amém. Eu já fui umas 3 vezes já e eu digo para vocês, não, é uma coisa assim extraordinária.
o Santuário Nacional é assim, não só pela beleza em si, mas pela presença da Virgem. Quantos devotos passam por ali, pessoas humildes, pessoas que vão lá pagar promessas, né, de cura de câncer, de tantas curas. Então, assim, vale a pena. E com o nosso Pai indo, ele é um momento de oração o tempo inteiro. É oração, é entrega, tem a Santa Missa todos os dias, né? Porque não tem sentido sem a missa. Tem vários outros lugares ao redor do santuário, claro, né? Tem a canção nova, né? Que é parada obrigatória, né? Essa obra que Deus usou o instrumento Monsenhor Jonas Abib, que Deus o tenha. E dessa vez fica próximo em Cachoeira, né? O primeiro dia, e depois vai para Aparecida. Depois ainda tem Roseira, onde está a réplica do Santo Sudário. Tem a comunidade de Padre Léo, que é a comunidade de Betânia. Tem também lá em Guaratinguetá, onde está o Santuário de Frei Galvão. Então tem outros lugares, sem falar que ali, né, próximo do santuário, vai fazer a visita à Basílica Velha, faz a visita também, celebra ali na beira do rio, onde Nossa Senhora ela foi achada, a imagem. Também tem o passeio a balsa, né? Amém. Então, vale a pena. Você que não coloque em oração, porque eu creio que vale mais do que a pena. Não é turismo, é peregrinação. Amém. Amém? Bom dia, minha fé, salve. Família, minha fé, salve Maria. Ontem uma amiga me contou que pegou o marido com outra. E aí hoje ia pedir o divórcio. Eu a orientei meses atrás de não desistir do casamento dela e tentar buscar o sacramento do matrimônio. Quando ela me falou isso, fiquei sem reação. Eles têm 2 filhinhos. Pedi para ela não se deixar levar pelo que o mundo diz, pois o amor só se paga com amor, para que ela não guarde raiva dele. Pedi que ela agora, mais do que nunca, se volte para Deus. Aceita a decisão dela de separar, pois aceitou a decisão dela se separar, pois para ele não achar como ela viu ele com a outra e não fez nada. Ele pediu para continuar. Não entendi não. Mas vou fazer muito para ela só querer Deus na vida dela e não conseguir que o mundo, não seguir o mundo que fala que ela é nova, que não casou na igreja, que pode arrumar outro bem melhor que a valorize. Não sei se fiz o certo. Já entendi mais ou menos o que você está querendo dizer. Peça para ela orar. Deus fala por meio da oração. Amém. Deus fala na oração. E se ela sentir, porque às vezes assim, tem 2 lados. Será que foi da vontade de Deus esse casamento? Às vezes é mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Verdade. Mas se for vontade de Deus, eu digo para você, não é mulher, não é nada, nem ninguém que separa. E ela precisa buscar, fazer o exercício do perdão, mas em qualquer situação precisa o quê? Amar. Você disse certo a ela. O amor se paga com amor. Sempre se paga. E você vai ver que o evangelho de hoje traz isso. Evangelho de hoje. Esse evangelho fala sobre isso. Vamos com a nossa coraça de São Patrício. Sento. Abra suas mãos nessa couraça. Hoje me levanto com poderosa força e peça, entregue sua amiga. Entregue você que está passando por situações difíceis. Invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua ressurreição e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força do seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor dos querubins, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos,
na esperança da ressurreição para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Seja firme como rocha, meu irmão. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam mal para meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, você que está sendo perseguida por bruxaria, magia negra, entregue para Jesus, porque Nossa Senhora, ela pisa a cabeça da serpente infernal. Não tenha medo de perseguições, meus irmãos. Pessoas que ficam muitas vezes com isso, porque fizeram isso para você. Não, deixe lá. Apenas viva, confia no Senhor e na poderosa mão da Virgem Mãe. Contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com a poderosa força, invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Moreno, qual foi a parte que você vai trazer para nós hoje para meditarmos nessa coraça? Irmã, essa semana agora, nesse sábado, nós comemoramos o dia de São João Batista. E um dos trechos da oração da couraça de São Patrício fala da importância, do batismo. Hoje me levanto com a graça do seu batismo, o batismo do nascimento de Cristo. E Cristo, que não tinha pecado, mas mesmo assim se batizou, nos dá uma grande lição através do seu batismo, que devemos ser obedientes, independentemente de quem somos. Devemos ser obedientes. E o batismo é realizado para a remissão dos pecados, para aqueles que realmente se arrependem daquilo que fizeram. E as crianças? E o pecado das crianças? As crianças herdam o pecado original de Adão e Eva. Então as crianças não pecam, mas herdam esse pecado. E o ato do batismo das crianças traz essa purificação e a entrega e a presença do Espírito Santo para essas crianças. E para nós, os mais grandinhos que se batizam um pouco depois, fica o arrependimento, arrepender-se dos nossos pecados e sermos obedientes. É esse o exemplo que Jesus, apesar de toda a sua perfeição, demonstra a todos nós. Obediência no projeto de Deus. E todas as pessoas que decidem seguir a Jesus devem também obedecer da mesma forma aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém, Júnior. Você tocou aquilo que é central na vida de nós.
cristãos, de católicos, que é o batismo. Amém. A graça do batismo. Nós atendemos muitas pessoas e a gente percebe quando existe um batizado e quando não é batizado. Verdade. A pessoa que não é batizada, ou até a criança que não é batizada, atormentada muitas vezes. Ele não consegue dormir, ele não consegue se concentrar. Batiza essa criança, mãe. Amém. Batiza essa criança. Ele ainda não tem a proteção, essa graça que o Senhor derrama por meio do Espírito Santo. Ainda não tem. Então, o batismo, ele nos defende contra o mal. Amém. Porque o Senhor infunde em nós o Espírito Santo. Amém. Nos dá a filiação divina, né? Às vezes as pessoas reagem, mas eu não sou filho de Deus. Não, filho, na ordem da graça. Na ordem da graça, não. Por quê? Porque precisa sim desse batismo. O Senhor nos pede isso. E o batismo, ele nos defende sim. Nos defende sim, Júnior. Amém. Amém. E eu quero trazer muito rápido o evangelho de hoje. E você vai fazer essa meditação em casa. Porque tem a novena. Só para não quebrar. Porque tem pessoas que esperam o evangelho todo dia. Verdade, amém. E o evangelho de hoje é do evangelista São Mateus, o capítulo 5, do 43 ao 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Olha a sua resposta, você que mandou mensagem aqui para mim. Assim vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Amém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Glória Que a Deus. Evangelho, Poder olha, de Deus. Amém. toda a resposta está Amém. aqui nesse Evangelho. Se alguém te fez alguma coisa de mal, é continuação de ontem. É continuação. Falava do caminho do amor, de ser misericordioso. Vamos superar a lei, meus irmãos. Amém. Vamos superar a lei. Se alguém te persegue, se alguém fez algo contra você, pode ser, se alguém pode ter sido seu marido, pode ser sua esposa, até os seus filhos. Perdoe. Ame, porque essa resposta que de que extraordinário. Que extraordinário tem de amar uma pessoa que ama a gente? É muito fácil. Difícil é amar quem nos persegue. Eu creio. Difícil é amar esse marido que chega bêbado em casa. Difícil, você pode até pegar esse evangelho e levar para sua amiga. Difícil é amar quem adultera. Eu creio. Difícil é amar quem fala mal da gente. Mas é essa a postura que o Senhor pede de você. Se reconcilie hoje com seu irmão. Não deixa para amanhã, não. Se reconcilia hoje. Amém, Rafaela. Quando eu meditava, Rafaela, esse evangelho, nessa madrugada, olha o que Jesus deixou em meu coração, a palavra que ele deixou em meu coração, que muitas das vezes o preconceito nos atrapalha. Por que o preconceito, Gabriel? Porque o preconceito, ele faz cegar a nossa alma de ver no irmão aquilo que eu não quero ver no meu corpo, que eu não quero ver em mim. Poxa, exemplo, eu olho para Elias, eu olho para Rafaela, eu olho para uma pessoa, já vou reagindo, não. O que é que Jesus pede? Amai, amai. Não importa se é seu vizinho, muitas das vezes é até fácil amar quem está perto de nós. Quem é sempre a gente vê todos os dias,
mas quando diz uma palavra, já te desmorona, já te tira toda a atenção. E o que é que Jesus pede? Deixa esse preconceito na alma. Preconceitos na alma, coisas que nós trazemos, que nos atrapalha, que nos cega. E eu creio, Rafaela, que muita gente, a partir de hoje, dia 20 de junho, vai repensar. Esse evangelho traz também outra palavra, o perdão. Se você hoje julgou, se você até hoje julgou alguém ou feriu alguém com a palavra, perdoe, volte. Amém. Amém. Não é fácil não, meu irmão, mas vale a pena. Eu creio. Porque Deus, Ele tem para aqueles que o amam. Eu creio. Coisas que você jamais, nem a mente humana, ninguém jamais pode imaginar, que é a vida eterna. Amém. Então, se você está nesse caminho de santidade, busque fazer a vontade de Deus. E hoje, a vontade de Deus, ela está dizendo para você, deixa para trás essa mágoa. Amém. Tira esse rancor, esse ódio do teu coração. Perdoe quem precisa perdoar. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos com a nossa novena São João Batista. Esse soube fazer a vontade de Deus. Amém. Até as últimas consequências. Ele deixa esse exemplo para a gente. Senhor. Esse deixa o exemplo para nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sexto dia, João, eis o Cordeiro de Deus. Testemunhar o Cristo com nossas vidas. Eu posso falar muito de Jesus, mas viver a sua palavra é para aqueles que desejam ir para o céu, que tenham um propósito firme de santidade. Amém. Porque não adianta as palavras, às vezes o Evangelho é uma palavra de Deus, diz o seguinte: a nossa boca fala, mas os nossos corações estão longe. Eu creio. Estão distante do Senhor. Que Deus nos livre disso. Amém. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: viu o Espírito do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Amém. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Testemunhe também. Busque testemunhar esse Jesus aí na sua casa. Como é, Rafaela? É amando. Tá tudo ligado com o Evangelho. É amando. Teve uma situação aí na família, brigas entre irmãos. Como isso tem sido comum nos tempos de hoje. Briga por herança. Briga por tudo. Se você não fizer o firme propósito de testemunhar Jesus, eu quero dizer, você vai reagir, você vai se comportar como as pessoas do mundo fazem. E Jesus está falando para você, seja diferente. Amém. Testemunhe o amor. Eu dizia para essa mesma jovem ontem, enquanto Jesus tinha um coração transpassado pela lança, ele dizia, a lança de dor, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, quando Jesus estava sendo crucificado. Então, às vezes a gente corre o risco de achar, quando a gente está passando por tribulação, Gabriel e Elias,
que a nossa dor é a maior de todas, que ninguém está passando, que você não sabe do que eu estou passando, a dor é imensa. E eu creio que você tem razão, sua dor é imensa, mas jamais vai ser maior do que a de Jesus. Eu creio. Então entregue a Ele. Não perca nenhuma oportunidade. Ontem São Paulo dizia naquela leitura linda, pegue a liturgia de ontem também. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios é uma pérola, meu irmão, minha irmã. E ontem ele dizia, em meio a perseguições, em calúnias, em castidade. Ele dizia, né, em açoites. Ele está dizendo assim para nós, em qualquer momento, seja na alegria, seja na tristeza, seja na tribulação, seja na bonança. Amém. Ame, dê testemunho do Evangelho de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Abra suas mãos e hoje, Romanos 6 diz assim: acaso ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Olha que lindo. Júnior falou do batismo na coraça, e aí a leitura hoje traz sobre o batismo. Amém. Ele na sua morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Olha que lindo. Eu creio. Olha que leitura linda. A importância do ser batizado. Fomos batizados, batismo de sangue. Amém. Jesus derramou sobre nós. E olha que ele diz assim, o apóstolo: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo. O homem velho foi sepultado com Cristo. Amém. Para que ressurja um homem novo, uma mulher nova. Tome posse desse batismo. Você é batizada. Você é batizado. Você tem o Espírito Santo para que esse medo de tudo, medo de dar um passo, na vida de pessoas com vocação hoje, Gabriel, e com medo de dar esse passo. Confirmo. Pessoas que têm medo de sair de casa, síndrome do pânico. Pessoas que têm medo. Rafaela, eu preciso tomar uma decisão, recebi uma proposta de emprego, mas é fora do estado. Eu moro com minha... Para de medo. Eu creio. Para de medo. Confia no Espírito Santo. Amém, Rafaela. Levanta essa cabeça. Você que acordou desanimado. E muitas das vezes, Rafaela, as pessoas acordam já pensando no trabalho, mas sai armado com o coração. O coração já sai armado. Poxa, eu vou encontrar aquela pessoa que me olha assim, fala assim comigo, fala grosso, fala... Não, peça o Espírito Santo, essa pessoa, hoje, eu quero ter a capacidade de amar. É uma graça. Peça, Espírito Santo. Não saia armado, não. Saia hoje cheio, repleto do Espírito Santo. Muitas pessoas tomando posse, Rafaela, dessas palavras. Amém. Vocações, eu confirmo. Várias vocações. Não tenha medo de dizer sim. Quando a gente diz sim para Jesus, a gente está dizendo com ele: eu quero me expor, Senhor. Eu quero me expor para bendizer esse teu nome. Amém. Ó São João Batista, batizastes o autor do batismo e testemunhastes que vistes o Espírito Santo descer e permanecer sobre ele. Intercedei por nós para que nós também testemunhemos Jesus, não apenas com palavras, mas com a nossa própria vida. Recorremos a vós nesta novena e suplicamos que vos digneis interceder por nossa causa. Amém. Ó bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Pentecostes, vistes com os próprios olhos o Espírito de Deus descer sobre os apóstolos no cenáculo. E fostes também vós, inundada pelo mesmo Espírito. Intercedei, para que o Senhor derrame uma efusão do Espírito Santo sobre aqueles que mais precisam. Peça, meu irmão, essa efusão. Peça, vem Espírito, a necessidade que nós temos do Espírito. Amém. De orar no Espírito. De tudo recorrer ao Espírito Santo, para que a gente não erre nas nossas decisões, para que a gente não erre nos nossos julgamentos. Nós somos humanos, mas o Espírito submete a nossa carne se você permitir. Se você clamar, submete, Espírito Santo, a minha carne fraca, julgadora, pecadora. Sobretudo aqueles que confiantes fazem essa novena.
ó terceira pessoa da Santíssima Trindade, fazei queimar em nós o fogo do vosso amor e purificai os nossos corações de todo apego, das más inclinações e paixões e de toda compulsão, seja ela por comida, bebida, mentira, sexo e tudo aquilo que aprisiona os nossos corpos e as nossas almas. Diante da vossa augusta majestade, renunciamos agora e por todo sempre a todo pecado e renovamos as promessas que fizemos no dia do nosso batismo. Amém. Que o Divino Espírito Santo derrame sobre nós toda a graça e toda a bênção e que um novo Pentecoste se faça em nossas vidas a partir de hoje. Amém. Amém. Abra suas Glória mãos a Deus. nessa ladainha São João Batista. Entregue a sua casa, entregue seu coração hoje. Como Gabriel disse, você que acordou desanimado, ou talvez você esteja cansado. Rafaela, são muitas mentiras. Eu já estou cansada. Peça ao Espírito Santo que renove e Ele vai te dar forças. Amém. Não fuja. Não fuja daquilo que é propósito, que é missão de Deus na sua vida. Se foi esse marido alcoólatra, adúltero, se foi essa mulher difícil, que murmura, essa mulher desse temperamento forte, que muitas vezes você não pode falar nada e reage, Deus colocou na sua vida. Amém. É para te santificar. Não atrapalhe a obra que Deus tem para você e para sua casa. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. São João Batista, Rogai por nós. nosso glorioso padroeiro, Rogai por nós. anunciado pelo anjo Gabriel, Rogai por nós. purificado do pecado, Rogai por nós. consagrado desde antes do nascimento, Rogai por nós. cujo nascimento foi causa de alegria, Rogai por nós. repleto do Espírito Santo, Rogai por nós. maior entre os nascidos de mulher, Rogai por nós. precursor do Salvador, Rogai por nós. preparador dos caminhos do Senhor, Rogai por nós. voz que clama no deserto, Rogai por nós. indicador do Cordeiro de Deus, Rogai por nós. profeta do Altíssimo, Rogai por nós. profeta das nações, Rogai por nós. profeta da justiça, Rogai por nós. eras mais que um profeta, Rogai por nós. testemunho da luz, Rogai por nós. testemunho da verdade, Rogai por nós. amante da penitência, Rogai por nós. indigno de desatar-lhes as sandálias, Rogai por nós. anunciador do batismo definitivo, Rogai por nós. batizador do próprio autor do batismo, Rogai por nós. defensor da família e do matrimônio, Rogai por nós. santo mártir da justiça e da verdade, Rogai por nós. sede-nos propício, Ouvi-nos, Senhor. para que nos livreis de todo o mal, Ouvi-nos, Senhor. para que nos livreis de todo o pecado, Ouvi-nos, Senhor. para que nos livreis da morte eterna, Ouvi-nos, Senhor. pela vossa encarnação, Ouvi-nos, Senhor. pela vossa ressurreição, Ouvi-nos, Senhor. pela efusão do Espírito Santo, Ouvi-nos, Senhor. apesar de nossos pecados. Ouvi-nos, Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo, Ouvi-nos, Senhor. Cristo, Ouvi-nos. Cristo, Atendei, rogai por nós, ó bem-aventurado São João Batista. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó digníssimo São João Batista, o maior nascido de mulher e grandioso diante do Senhor. Voltai vosso olhar de bondade sobre nós que recorremos a vós, com confiança. E intercedei por nós, míseros pecadores. Vai colocando sua causa diante de São Amém. João Batista. É grande a multidão dos nossos pecados, e nossas ofensas ao Deus Altíssimo já chegam aos céus. Ó excelso precursor, ajudai-nos a nos reconciliarmos com Deus e a retomar o caminho da graça. Vós que perseverastes na fé até o sangue, dai-nos a graça de lutar cada dia contra o pecado que nos afasta do Senhor, todo o ódio, Amém. todo o rancor, toda a mágoa. Pois com vosso auxílio não lutaremos com nossas forças, mas confiando unicamente no poder de Deus, na intercessão da Virgem Maria, dos anjos e dos santos, seremos vitoriosos. Pois, como foi dito pelo apóstolo São Paulo, e cremos firmemente, porque onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Amém. Ó Virgem Imaculada, Senhora dos anjos, dos santos e nossa, voltamos a vós com toda confiança na vossa maternal proteção. Ó Mãe de bondade, assim como estivestes ao lado de vossa prima Isabel, quando ela mais precisava, ficai ao nosso lado nesse momento e permanecei conosco. Gloriosa Rainha, cuidai de nós, para que, reconciliados com Deus, não voltemos à vida velha de que nos tirastes. Pois, padecendo de uma doença tão grave, o pecado, que nos fechou as portas do paraíso, por um desígnio de amor por uma humanidade perdida, o Pai enviou um remédio mais forte, o sangue do próprio Deus derramado na cruz. Curados e libertos por um sangue tão precioso, não permitais que voltemos a viver como no tempo da enfermidade. Firmes nessa certeza, possamos dizer como São Paulo: pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive, é para Deus que vive. Assim vós também vos considerais mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Amém. São João Batista, rogai por nós. Amém, meus irmãos. Amém. Entregue esse dia, entregue a sua vida. Lembre-se, a resposta que Deus espera de você é uma resposta de amor em Amém. Toda e qualquer circunstância. Amém. Amém? Amém. E hoje, parabéns para Herotilde Ribeiro em Jacobina, Amém. Gustavo em Conceição do Almeida, Helena Lopes em Itabuna, Márcia Regina em Lauro de Freitas, Indaiara, 20 anos, Zulema Ferreira, 67 anos em Sussuarana, Reginaldo, 70 anos em Itajuípe e Nayara Santos em Jardim Cajazeiras. Tem mais alguém aí, Moreno? Tenho sim, irmã. Tem uma Bárbara, está completando 32 anos hoje em Itabuna. E o Mário César também está de parabéns hoje, nessa terça-feira, dia 20 de junho. Parabéns! Parabéns pra você, hoje é seu aniversário. E hoje aceitei a sugestão aqui da nossa amiga Juliana Rodrigues, está acompanhando também aqui o Minha Fé. Bolo de aipim com coco ralado. Opa, Estilo junino. O nosso tema junino continua firme e forte aqui, viu? Amém. 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 Que Deus abençoe você, Júnior, seu dia, seu trabalho. E lembrando também que essa semana, tudo normal na Cidade Santa. Amém. Na quinta-feira, missa com oração por cura e libertação, às 8 horas da manhã. Às 8 horas. Que Deus abençoe e te dê um dia sob as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé.